Oi, gente. Então, agora a gente vai falar sobre a carta do enforcado. A carta do enforcado é uma carta muito profunda, ela é uma carta muito transformadora. Ela simboliza sacrifício, simboliza pausa, entrega, ela simboliza mudança radical de perspectiva, representa um momento em que a ação deve ser substituída pela contemplação. Ela fala que o verdadeiro progresso ocorre no silêncio, ocorre na aceitação. Se vocês observarem essa carta, principalmente esse tarô aqui, que ele é um tarô muito significativo, a imagem do enforcado mostra um homem suspenso, de cabeça para baixo, pendurado por uma perna, né? Pendurado por uma corda em uma árvore ou um poste, não é isso? Então, apesar dessa posição bem desconfortável, vocês podem observar que a expressão desse cara é bem serena. Por quê? Porque está indicando que ele está ali por escolha própria, gente. Ele está ali em busca de iluminação. Ele está ali em busca de compreensão. Então, essa aura ao redor da cabeça dele, nada mais do que, para que serve? Para reforçar uma ideia de despertar espiritual, expansão de consciência. É basicamente isso. Porque essa carta, ela convida a gente a aceitar que em certos momentos da nossa vida, o único caminho é deixar ir. Deixar ir. Parar de lutar contra as correntes e permitir que a sabedoria do universo nos guie, gente. É isso. Quando o louco está caminhando, está na sua jornada, e ele encontra com o enforcado, né? Exatamente esse momento é o momento que marca, né? Isso, o encontro com o enforcado, ele marca o momento em que o louco é forçado a parar, olhar para a sua vida sobre uma nova luz, sobre uma nova perspectiva. Depois que o louco ele aprendeu lição de responsabilidade, equilíbrio com a justiça, né? Ele aprendeu equilíbrio com a justiça. Ele descobre que o progresso verdadeiro só ocorre quando a gente é capaz de nos desapegar de velhas crenças, de velhos padrões. Então, nessa etapa, o louco ele aprende a valorizar o silêncio. Ele tem uma pausa, ele aprende sobre uma pausa, sobre o poder de enxergar a vida de um ângulo completamente diferente. Essa encontra com o enforcado é uma lição para ele de paciência, confiança, sabedoria divina, tá? Então, na simbologia do enforcado, o enforcado, ele é um arquétipo encontrado, vamos dizer assim, em várias tradições espirituais. Na mitologia nórdica, né? Odin se pendurou de cabeça para baixo na árvore do mundo. Vocês podem pesquisar sobre isso. O nome dessa árvore é Yggdrasil. Yggdrasil. Então, ele se pendurou por 9 dias e 9 noites. Dessa forma, ele foi sacrificando. Por que ele foi se sacrificando? Para ele poder adquirir o conhecimento das runas. Então, esse ato de ficar de cabeça para baixo simboliza que, através do sacrifício da entrega, a gente pode alcançar níveis mais elevados de sabedoria. E na filosofia oriental, a ideia de desapego, ela ressoa assim bem de maneira muito forte com o significado do enforcado, tá? Porque ela nos convida a abandonar o ego, lutar menos, fluir mais, permitir que a vida nos mostre seus caminhos ocultos. Não é isso? Quando a carta do enforcado, ela aparece uma leitura, ela dá a seguinte mensagem: o povo tá na hora de parar, né? Tá na hora de refletir,
Tá na hora de mudar a forma com que vocês estão vendo, estão enfrentando as situações. Porque essa carta, gente, ela representa uma pausa necessária. Essa pausa necessária para um crescimento espiritual profundo. Então, ela lembra que o sacrifício, quando é feito conscientemente, de maneira certa, ela realmente, esse sacrifício pode ser a chave para uma transformação verdadeira. Porque o enforcado, ele pede para a gente confiar no processo, mesmo quando no processo parece que está tudo incerto, tá tudo fora do controle. Mas o enforcado, ele ensina que a gente aceitando as consequências, a gente pode encontrar o caminho para a verdadeira libertação. Quando a gente fala de amor e o enforcado aparece em uma leitura, ele sugere que pode ser necessário um sacrifício, pode ser necessário mudar perspectivas sobre a relação. Ele pede paciência, pede introspecção, indicando que esse é um momento de pausa e reflexão. Para quem está solteiro, pode sim ser um chamado para abandonar velhos padrões, tá? Se abrir para as novas tomadas de conexão. Quando a gente está falando de saúde, o enforcado aponta para a necessidade de descanso e cuidado, tá, gente? Preste atenção nessa mensagem. Quando a gente está jogando para a saúde, o enforcado, ele fala muito de descanso e cuidado. Ele avisa para o consulente para ela observar o corpo dela, observar a mente com mais atenção, buscar equilíbrio, soluções, e essas soluções que estejam fora dos métodos tradicionais, tá bom? Quando a gente está falando sobre finanças, quando a gente está no aspecto financeiro, o enforcado, ele vem mostrando que um momento de reavaliação e paciência. Porque o enforcado, ele sugere que as mudanças, ela pode ser necessária. Como assim, a gente precisa, nesse momento, abrir mão de algo em curto prazo, né? Fazer um sacrifício para garantir benefícios futuros. Então, não é um momento para ação impulsiva, mas é momento para refletir sobre a melhor forma de seguir em frente, para a melhor tomada de decisão, tá? Quando a gente está falando de trabalho, o enforcado, ele vem sinalizando um período de estagnação, tá? Ou então ele fala da necessidade da gente mudar a maneira com que você está encarando, a gente está encarando a nossa carreira. Ele está sugerindo que o consulente aproveite esse tempo para aprender, para observar e se preparar para um futuro mais promissor, tá bom? Em questões familiares, o enforcado, ele pede compreensão, ele pede aceitação, ele pode apontar para a necessidade de abrir mão de expectativa, de abrir mão de padrões antigos, para permitir, assim, que novos caminhos se revelam, tá? Então, essa carta, ela também vem falando sobre paciência, e ela diz que a paciência é essencial para resolver conflitos, para fortalecer esses laços. Então, quando a gente está olhando para a carta do enforcado pelo seu lado sombrio, quando a carta do enforcado está mal expectada, essa carta representa estagnação, indecisão, uma sensação de a gente estar preso sem esperança de libertação. Essa carta, ela fala muito sobre a resistência ao desapego. Ela fala muito sobre a incapacidade de enxergar as coisas sobre uma nova perspectiva. Então, quando essa carta está mal aspectada no amor, ela está simbolizando que as relações permanecem em ciclos repetitivos sem evolução, tá? E que o relacionamento não está indo, que existe aquelas mesmas brigas, aquelas mesmas confusões. Isso quando está mal expectada a carta, tá bom?
No trabalho, ela pode apontar frustração com a falta de progresso. Isso é muito importante, tá? Mas, mesmo com esse lado sombrio, o enforcado nos lembra que a solidão está pode sim mudar a nossa vida, tá? Que ela pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa visão de aceitar o que está fora do nosso controle, tá bom? Então, gente, para fazer uma conclusão, a gente já entendeu que a carta do enforcado, ele é um convite para uma transformação interior, tá? A carta do enforcado, essa carta nos desafia a nos render aos fluxos da vida, confiar no universo, abrir mão daquilo que não serve mais para o nosso crescimento. Porque, gente, embora às vezes, né, desconfortável, né, que a gente está numa posição desconfortável, está fazendo um certo sacrifício, a lição do enforcado, ela é muito importante. A lição do enforcado, ela diz que é na pausa e no silêncio que a gente encontra as respostas que a gente busca. O enforcado, ele nos lembra que, ao mudar nossa perspectiva e aceitar os sacrifícios necessários, a gente pode alcançar uma sabedoria mais profunda, um senso de liberdade interior. O enforcado, gente, ele não é apenas um momento de espera. Isso é importante a gente sacar. Não é apenas um momento de espera. O enforcado, ele é uma oportunidade para a gente renascer com uma visão bem mais clara, uma alma bem mais leve. E a gente precisa abraçar a mensagem do enforcado, porque a gente pode realmente encontrar a iluminação que a gente precisa. Para quê? Para mudar a nossa vida, né, gente? Então, gente, muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Curte, comenta, compartilha. E muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Bye, bye.